Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos muito felizes nessa noite, porque Deus está presente. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos estar meditando na palavra. João, capítulo 1 e o versículo 45. Como é bom podermos estar aqui, Marco Aurélio e Michele, né? São bem-vindos. Que Deus abençoe. Está conosco também o Marquinhos e a noiva, sejam bem-vindos. Está também o Jefferson e a Marta, sejam bem-vindos. Tem mais alguém que estava viajando, que está só passeando aqui? Eu creio que todos já são do ministério, amém? Mas estamos felizes por podermos estar aqui. João, capítulo 1, versículo 45, a palavra diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és mestre, o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de podermos estar diante de ti, por mais um dia de celebração, de te adorar, de te exaltar. Meu Deus, já podemos te adorar nessa noite, já tivemos um momento de gratidão a ti, um momento, Senhor, de fidelidade. E agora, querido Espírito Santo, ministra o nosso coração com a tua palavra, porque a tua palavra tem poder de mudança, a tua palavra tem poder de cura, a tua palavra pode penetrar onde nós não podemos ir, mas o teu Espírito vai lá, Senhor, e traz, Senhor, a cura e o milagre que precisa. Nós já colocamos diante de ti, pedimos o teu cuidado no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, mas eu quero falar sobre impossibilidades. Todos nós vivemos diante de tantas impossibilidades. Quando você está vivendo algum assunto, ou dependendo, ou tomando alguma decisão, sempre vem um mas, e sempre vem e se. Isso quer dizer as impossibilidades. Nós, os seres humanos, humanamente falando, nós vivemos diariamente as impossibilidades. Somos cercados por tantas impossibilidades, que se nós não atermos, se nós não pararmos para ficarmos atentos, nós vivemos de impossibilidades. E este não é o propósito de Deus, este não é o propósito do Pai. Nós somos chamados como igreja nessa geração, nós somos levantados nessa geração como igreja, para vivermos os princípios de Deus, para vivermos a palavra de Deus, para regozijarmos diante do Senhor, para termos qualidade de vida, para vivermos a nossa fé. E muitas vezes nós ficamos tão atropelados, tão assustados, tão impossibilitados, que a nossa caminhada cristã, que a nossa vida em Deus, às vezes ela fica paralisada, ou ela fica talvez esquecida, ou ela fica para os momentos que nós falamos assim: eu vou tirar esse momento para orar. Ou às vezes ela fica no momento: eu vou no culto, eu vou na celebração. O que eu quero despertar em você é que em todo tempo Deus está nos vendo. Em cada situação, em cada atitude nossa, Deus está nos vendo, Deus está nos acompanhando. Ele é Espírito, Ele é verdade. E por mais que momentos de impossibilidades, quando nós precisamos estar olhando e sabendo que ali naquele momento que nós estamos vivendo as dificuldades, Deus está ali. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Em todo lugar Ele está. E eu vejo aqui a história de Natanael. Natanael era um homem na sociedade onde ele vivia, que as pessoas respeitavam esse homem.
Era um homem de caráter, era um homem de índole, era um homem que era visto para aquela geração. As pessoas que rodeavam, olhavam e via verdadeiramente: este homem é um verdadeiro israelita, é um homem que cumpre a tradição de Israel, é um homem que caminha da tradição. Mas de repente ele estava tão vivendo as impossibilidades e as dificuldades, ele foi pego de surpresa no momento. E todos nós podemos ser pegos de surpresa no momento que nós não esperamos. Por isso eu quero despertar você, que nos momentos que você acha que já não tem jeito, que há impossibilidades, que as coisas estão difíceis, Deus está presente, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tem poder de mudar essas impossibilidades. É essa consciência que eu e você precisamos de ter. Então muitas vezes nós ficamos presos no natural, nós ficamos presos na nossa mentalidade, nós ficamos presos nos nossos costumes, nós colocamos Deus dentro de uma forma, nós queremos que Deus faça as coisas de Deus, seja feito com fórmulas. Nós queremos receita, como se nós vamos fazer um bolo, vamos fazer alguma receita de culinária, tem tudo direitinho, e às vezes nós queremos colocar Deus nesse padrão. E eu quero dizer para você que Deus não caminha por forma ou por fórmulas. Deus nos dá os princípios, e é através dos princípios, que é a sua palavra, é que Ele se manifesta. Nós precisamos estar atentos, que diante das impossibilidades, nós precisamos crer que Ele está ali. Se nós vivemos os seus princípios, se a palavra dEle, que é os princípios eternos que não mudam, está presente no nosso coração, diante das impossibilidades, nós podemos reconhecê-lo e ver o poder dEle, ver a misericórdia dEle, ver o agir dEle, ver o fluir dEle. Nós precisamos vencer isso, nós precisamos estar atentos. Nós vivemos no meio de uma geração, num tempo da igreja de Jesus, com tantas palavras proféticas, com tanto ensino, com tanta direção, com tantas situações que tem acrescentado. Todos nós, todos os dias temos uma palavra na nossa direção, todos os dias nós temos a Bíblia que nós podemos ler, todos os dias alguém manda uma mensagem para nós, todos os dias nós ouvimos algo que nos acrescenta. Nós somos uma geração que estamos mimados pelos princípios de Deus. Usar essa palavra mimados porque é uma facilidade. Eu tenho certeza que muitos aqui não tem uma tradução bíblica, tem 5, 6, 7, quando vai preparar alguma coisa, ela pesquisa em várias. Então nós estamos rodeados de princípios. Os princípios de Deus são eternos, as impossibilidades vêm, mas muitas vezes, mesmo nós tendo toda essa facilidade, tanta coisa, nós entramos nas impossibilidades. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você já planejou, você já projetou para viver algo, umas férias, uma viagem. Talvez você foi convidado para ir em algum lugar que você nunca foi, e você tem uma imaginação como é aquilo, o que vai acontecer, e de repente você é pego de surpresa, porque você chega lá, não é nada daquilo que você imaginou. Todos nós vivemos isso. E às vezes isso, porque que eu quero levar você a entender, que nós colocamos forma, nós imaginamos algo, e nós queremos que as coisas de Deus sejam dentro da nossa imaginação, dentro do contexto, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu quero. Assim estava a vida deste homem. Natanael era um homem que não havia engano, era um homem verdadeiro, era um homem que tinha os princípios. Mas quando ele teve a oportunidade de chegar até Jesus, quando Filipe foi até ele e diz assim: vem, nós achamos o Cristo, nós achamos um homem, vem. E ele diz: Jesus de Nazaré. Ele diz assim: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
Ele colocou limites pela condição da cidade, ele colocou limites dentro da geografia, porque achava que era impossível, mas os princípios diziam que era de Belém, que era de lá que viria o Salvador. Ele estava impossibilitado dentro de um conceito, dentro de uma forma, dentro de um pensamento, e muitas vezes nós nos condicionamos assim na nossa fé cristã. Nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Nós precisamos estar atentos. E quando ele disse assim: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe insiste com ele: vem e vê, venha e vê. Eu começo a imaginar que o coração de Filipe estava cheio. A voz de Filipe saía com unção, com autoridade, com alegria, com consciência. Filipe tinha recebido aquela visitação, tinha entendido que era um tempo diferente que Deus estava fazendo. Houve uma mudança de mente, houve uma revelação, virou uma chave quando Filipe teve encontro com o Senhor Jesus. Ele creu, ele entendeu, mas ele não quis ficar só para ele. Ele disse assim: eu vou buscar alguém. De repente ele encontra Natanael, fala: vem cá, Natanael, eu achei Jesus de Nazaré, aquele de qual foi anunciado os profetas. Eu estou falando com minhas palavras. Vem para você ver. E ele diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Queridos, tinha tantas palavras proféticas de Belém, Efrata, ia vir o Salvador. Tinha tantas palavras proféticas, mas ele estava vivendo um momento de impossibilidades. Um momento de uma forma, um momento de estar engessado, um momento de viver aquilo que ele estava sendo reconhecido, homem que não tinha dolo, homem que a sociedade olhava para ele e via diferença, mas ele estava de meio de impossibilidades. Ele não estava com a visão ampliada, ele não conseguia ver os acontecimentos à sua volta, ele estava totalmente focado na tradição e nos costumes. E aí quando chega Filipe e fala isso: vem ver. Natanael saiu e acompanhou Filipe. Antes de Filipe, preste atenção, chegar onde Jesus estava, Jesus deu identidade: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. Eis aí um homem de verdade, um homem que cumpre os princípios, um homem que é um verdadeiro judeu, falar com minhas palavras, um homem que é admirado, um homem que é diferente, um homem que tem caminhado dentro dos moldes. E ele diz assim: o senhor me conhece? Por que o senhor sabe meu nome? Ele diz assim: eu conheço você. Eu vi você antes que Filipe fosse. Te vi lá debaixo da figueira. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão nos contemplando em todos os lugares. E aquele momento, Natanael se prostrou: tu és o Messias, o Salvador. E ele falou: por que eu te disse isso? Você está reconhecendo eu como Senhor e Salvador? Coisas maiores você vai ver. Foi isso que nós lemos. O que eu quero trabalhar hoje no meu coração e no seu coração, para nós não vivemos as impossibilidades que nos paralisam, que nos formata dentro de um molde, dentro de uma situação, que nos paralisa a entender o projeto de Deus, a entender a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Que nós tenhamos uma renovação de mente diária, que nós possamos ouvir a voz de Deus através da palavra, que nós possamos ouvir a voz de Deus através de um testemunho, que nós possamos ouvir a voz de Deus através de uma criança, que nós estejamos atentos à visitação de Deus. A igreja de hoje, a igreja cristã, a igreja que serve a Deus hoje, está vivendo o melhor tempo, o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo da manifestação de Deus,
Mas muitas vezes, por causa de tanta facilidade, de tantas coisas boas, a igreja fez assim. A igreja se cruzou. A igreja está esperando eu não sei o que. Nós precisamos nos despertar e não achar que já está bom. Nós precisamos nos despertar e falar: Senhor, eis que eu estou aqui. Senhor, o que Tu tens para mim? O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? O que é de impossibilidades que eu tenho feito, Senhor? Quais são as impossibilidades que têm me paralisado em cumprir o propósito que o Senhor tem para mim, em cumprir o ID que o Senhor tem para mim, para minha casa? Quais são as impossibilidades que eu mesmo tenho colocado à minha volta? São tantas as impossibilidades, queridos, que é muito fácil para nós. É muito fácil para nós, nós somos cheios de argumentos. Nós vivemos muito mais no natural do que no espiritual. Nós esquecemos que nós somos espírito, que nós temos a nossa alma, que as emoções, e que nós habitamos num corpo. Nós vivemos mais no natural do que uma vida de entrega a Deus. Eu estou dizendo de mim, não estou falando de você. É tão natural, é tão normal nós vivemos a nossa rota diária, o nosso trabalho diário, aquilo que nós acostumamos. Eu quero despertar você nessa noite, para que você saia daquilo que tem impossibilitado você de buscar mais a Deus, de ter mais experiência com Deus, de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais de Deus, de entender o propósito que Deus está se manifestando a cada dia. Nós não podemos nos acostumar como igreja. Está tudo muito bem na minha casa, está tudo muito bem, eu faço todos os propósitos, eu vou na oração, eu faço isso, mas nós precisamos estar indagando: Senhor, o que o Senhor tem mais para mim? Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, eu não posso viver de costumes, eu não posso caminhar nos costumes, porque nós estamos descansados. E aí nós inventamos as impossibilidades. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não posso. Ah, mas e se? O se e o mas está 24 horas no nosso vocabulário. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E nós precisamos nos despertar. Então o que eu quero que você entenda? Quantas vezes nós estamos como Natanael, fazendo tudo, participando de todas as celebrações, de todos os cultos, de tudo, mas como eu estou, como você está, acomodado? Você tem buscado falar com Deus a sós? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, eu preciso de algo diferente. Senhor, ministra o meu coração, mesmo com a criança, fala ao meu coração através de uma criança. Senhor, eu não estou falando para o Senhor usar uma pessoa do púlpito ou na internet. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira que eu vou ver que eu não posso viver as impossibilidades. Quando o Filipe foi para Natanael, ele revelou a identidade de Jesus física, identidade territorial. Jesus de Nazaré. Vem ver. Jesus de Nazaré. Ele deve ser um que os profetas disseram. Ele revelou essa identidade. Quando Natanael chegou diante de Jesus, Jesus revelou a identidade de Natanael. Quem ele era. Nós precisamos pedir: Senhor, revela-me. Como está a minha identidade contigo? Como eu estou vivendo contigo? Eu estou sendo verdadeiramente uma pessoa que tem o temor do Senhor? Ou estou vivendo porque eu acostumei viver uma vida de ir à igreja? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso me despertar. Nós louvamos a Deus porque sabemos que Deus tem a maneira de trabalhar. Deus trabalha individualmente. A Bíblia diz que a salvação é individual. Deus não trabalha de uma vez, Deus trabalha individual. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus através de uma palavra, de uma pregação. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus lá no seu quarto.
Mas muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus por causa das impossibilidades que nós colocamos. Nós somos cercados de impossibilidades e nós não conseguimos. Nós vemos que Natanael então caiu em si, prostrou-se e diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quem era Natanael? Um homem nobre, um homem de índole, um homem de caráter. Era um homem que a sociedade olhava com diferença. O próprio Senhor Jesus disse para ele: o nome Natanael quer dizer dom de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: aí tem um homem, um verdadeiro israelita, quer dizer, um que cumpre os princípios da nação de Israel, em que não há engano, não há dolo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Tem um outro lugar que nós vemos no livro de Jó, quando Jó se apresenta a Deus, ele fala que era homem justo, íntegro. Queridos, a nossa identidade, ela precisa ser vista como homens e mulheres diferentes, como uma geração diferente, como um povo diferente. Não como uma igreja simplesmente que vive dentro de moldes. Muitas vezes as pessoas querem ser felizes, mas nós só vamos ser felizes quando nós fazermos as pessoas felizes. Quando nós levarmos o amor de Deus para as pessoas. Dentro do casamento, nós vimos falando do casados. A pessoa casa não para ser feliz, mas para fazer o cônjuge feliz. Para acrescentar aquilo que falta na vida do outro. E muitas vezes nós só queremos o nosso cuidado, só para nós, só nós, só nós. Nós precisamos todos os dias renovar nossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus é em todos os níveis: espiritual, emocional, físico, financeiro, familiar. Boa e agradável e perfeita. Não é porque eu aceitei Jesus que eu já estou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu dei um passo. Mas todos os dias a minha mente tem que ser renovada. Todos os dias eu tenho que buscar essa renovação de mente. Todos os dias eu preciso aprender o que é que está fora. Queridos, nós somos pessoas que nós acostumamos. Eu digo por mim. Se eu perguntar, eu não quero que levante a mão. Às vezes você vem para a igreja todos os cultos na mesma rua e volta na mesma rua. Você que vai no seu trabalho e você vai pela mesma rua, volta na mesma rua. Você nunca muda a rota. Se tornou hábito. Se tornou o caminho mais fácil. Nós precisamos renovar a mente todos os dias. E nós precisamos ver pessoas que venceram impossibilidades. Tem muitas na Bíblia. Nós poderíamos estar enumerando muitas. Mas eu quero falar de Jairo. Jairo venceu as impossibilidades. Ele era um homem da sinagoga. Era um homem que ensinava. Era um homem que estava ali servindo na sinagoga. Mas dentro da casa dele tinha morte. A filha dele estava à beira da morte. Ele saiu de tudo que ele estava fazendo do ofício, porque ele não queria luto na casa dele. Ele correu diante de Jesus, ele venceu as impossibilidades. Tinha uma multidão, ele foi, se prostrou e falou: vamos até minha casa, porque minha filha de 12 anos está à beira da morte. E a Bíblia diz que Jesus saiu para ir com ele, mas de repente teve uma impossibilidade. Teve uma mulher do fluxo de sangue que chegou e tocou em Jesus. E Jesus parou e disse: quem me tocou? A mulher prostrou e falou que ela estava curada. Parou um pouco para trazer a cura para aquela mulher. Aquele momento parou. E o Jairo, eu imagino que o coração dele estava acelerado. Eram impossibilidades, mas ele continuou do lado ali esperando. Acabou o milagre, a mulher foi curada. Aquela mulher venceu as impossibilidades para chegar onde estava Jesus.
A Bíblia diz que ela estava muito fraca, que ela já tinha tido toda a medicina, ela já tinha gastado tudo o que tinha. Mas ela ouviu falar de Jesus, eu imagino que ela chegou arrastando onde estava Jesus. Ela venceu as impossibilidades para receber o milagre dela. Aí quando Jairo está indo embora com Jesus para a casa dele, de repente chegam os servos, as pessoas dizem: fala para o mestre que não precisa mais não, porque sua filha já morreu. O que acontece? Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Jesus foi até a casa de Jairo. Então ele venceu as impossibilidades. Nós podemos vencer as impossibilidades, que às vezes não são nem esse tipo de impossibilidades, são coisas que nós mesmos colocamos. Como o próprio Natanael estava tão firmado nos costumes da tradição, que ele estava colocando impossibilidade de entender, de parar. Mas Deus levou ele até essa experiência. Nós podíamos falar de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Era um homem público, era um homem da sociedade, era um homem colhedor de impostos, era um homem tido naquela cidade como alguém que cobrava além do que deveria ser cobrado. E quando Jesus passou na cidade dele, ele não conseguiu chegar até Jesus, ele subiu na árvore. Ele venceu a impossibilidade da estatura e subiu na árvore. Como? Não sei. E quando chega debaixo de Jesus, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Queridos, quando nós vencemos as impossibilidades, Deus vai até a nossa casa, como foi na casa de Jairo. Quando nós vencemos as impossibilidades, nós recebemos a cura, como a mulher hemorrágica. Quando nós vencemos as impossibilidades, Jesus hospeda na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. Vamos vencer as impossibilidades. Não vamos fazer um molde, não vamos querer colocar Deus dentro de uma caixinha que tem que ser do jeito que eu vejo, do jeito que eu quero. Mas Ele é Senhor, Ele é Mestre, Ele pode fazer o que Ele quer e Ele pode transformar quem Ele quer. Não do meu jeito, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Nós precisamos vencer essas impossibilidades. Poderíamos falar de muitos outros, mas eu quero hoje deixar essa palavra para você. O que é que tem sido barreiras que tem te impedido de você ter mais de Deus, de você buscar mais a presença de Deus, de você ter uma experiência com Deus, de você anular situações que talvez você não deveria ter anulado? Sabe por que nós acomodamos? Já está bom. Em nenhuma área da nossa vida nós podemos acomodar. Nós não podemos acomodar na nossa saúde. Nós precisamos estar cuidando da nossa saúde. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Parece que tudo vai muito bem, mas faça os seus exames de 6 em 6 meses. Não, mas eu estou muito bem, mas faça. Cuide das suas emoções. Queridos, não é vergonhoso ter terapia se for necessário. Sabe por quê? Nossa alma, nossas emoções é como uma esponja. Para as mulheres é mais fácil, mas os homens também lavam vazia. Aquela esponja novinha, bonita, né? Aí você vai usando. Quando dá uns dias, ela já está toda... É assim as nossas emoções. Os embates que nós recebemos. Todas as situações. Então as nossas emoções precisam ser cuidadas. E a nossa vida espiritual? Não é porque eu já tenho Jesus, eu aceitei Jesus, eu já nasci de novo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dons espirituais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tal curso, eu faço isso. Não. Vamos buscar mais de Deus. Vamos procurar renovar a nossa mente diariamente. Vamos procurar ver aquilo que precisa. O que é que nós temos colocado como impossibilidades? O que é que tem paralisado em nós? As suas conquistas no seu casamento, na sua vida profissional. Eu estou trazendo essa palavra que todos aqui já são cristãos. E eu gostaria que você se perguntasse: qual é a impossibilidade que você tem colocado?
Quais são as impossibilidades? Queridos, nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento. O maior campo de batalha é a nossa mente. Aonde nossos pensamentos vão, onde a nossa mente vai, nós vamos atrás, ela nos direciona. Vamos cuidar. Vamos sair dessas impossibilidades. Estamos finalizando 2021, que esse ano de 2021 seja um ano de você chegar no dia 31 e dizer assim: até aqui me ajudou o Senhor, eu venci, sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Graças a Deus, porque Deus tem nos dado a vitória. Que essa seja a sua palavra, que esse seja o seu momento de gratidão. Mesmo diante de tantas situações que surgiram, você fala assim: Deus manteve fiel. Deus foi maravilhoso para com a minha vida. Eu venci todas as situações e eu estou aqui. E eu entro em 2022 com a nova visão. Como assim uma nova visão? Crendo que agora eu tenho muito mais oportunidade de ouvir de Deus, de falar de Deus, de anunciar a Deus, de viver os propósitos de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, na empresa, nos negócios, sonhos, projetos, em Deus. Que essa palavra de impossibilidades você possa se autoavaliar. É uma palavra para a igreja, é uma palavra para mim. Vencendo as impossibilidades, para reconhecer o que Deus tem novo para mim. Deus queria fazer algo novo na vida de Natanael, e ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele era um bom israelita, mas ele creu em Jesus, e a partir daquele momento ele foi um seguidor do Senhor Jesus. E esse é o propósito de Deus, não só que nós temos o princípio que nós gostamos, achamos bonito, ouvimos, mas que nós temos uma nova identidade de filho e filha de Deus, que nós caminhamos vencendo as impossibilidades, dizendo assim: até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido maravilhoso para comigo. Por mais que as coisas, as impossibilidades, as adversidades, as circunstâncias não foram o que eu planejei, mas o Senhor me fez vencedor. Que Deus abençoe seu coração nessa noite.